Graça e paz, estamos aqui para mais um vídeo de terça-feira. Espero que você esteja bem, eu estou bem, mais feliz ainda por poder falar da palavra de Deus. Espero que você preste atenção, que você entenda e que isso seja útil para a vida, para a sua vida. Antes disso, eu vou pedir isso a Deus, porque tem coisas que só Deus pode fazer. Não estou dizendo na questão do entendimento, estou dizendo na questão do modo com que eu vou passar para você. Porque às vezes tem palavras aqui que eu vou citar que você não compreende ou que você não está habituado. Que Deus me dê as palavras certas na hora de explicar algum texto, de explicar algum assunto, de modo que todos entendam. Alguns vão entender a mensagem por completo, alguns vão entender a mensagem por parte. O importante é você segurar, é você se agarrar, é você absorver e se alimentar daquilo que a sua vida precisa. E que Deus coloque no seu coração aquilo que sua vida precisa, em nome de Jesus. Vamos lá, estamos lendo Romanos durante esses vídeos de algumas semanas para cá. Estamos no capítulo 8. Não estou lendo um capítulo inteiro porque o assunto fica grande e às vezes em um capítulo existe mais de um assunto diferente. Aí vai ficar difícil de eu passar essa mensagem para você e para vocês. Estamos no capítulo 8. Vamos ler do versículo 28 ao versículo 39. Que começa da seguinte forma. Está escrito assim, ó. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, não adianta todo mundo bater no peito, sabemos que Deus age de todas as coisas ao meu favor. Não. É daqueles que amam a Deus e que foram chamados segundo o propósito de Deus. Ou seja, que vivem de acordo com o propósito de Deus. Continuando. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Voltando lá em Gênesis, no começo de Gênesis mesmo já, ali na criação do homem, a gente vê o diálogo de Deus ali. Façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. A imagem de Deus o fez. Ou seja, em João vem dizendo, no princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus, se referindo a Jesus. Ou seja, Deus está em Gênesis dialogando a respeito da criação de Deus, do homem, a respeito da criação do homem. Em João, ele vem escrevendo, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Sem ele, nada do que foi feito seria. Ou seja, tudo foi feito por meio dele, por meio de Jesus. Jesus vem dizendo que a gente tem que seguir o caminho dele, obedecer às palavras dele. Paulo disse, sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. João também disse que Jesus era a imagem do Deus vivo. A gente olhando para Jesus, a gente vê Deus, o próprio Deus manifesto. A gente foi criado para ser igual a ele, para ser um com ele, para estar em comunhão com ele. Desde antes de sermos criados, o plano de Deus era esse. Não nos afastar dele. Não nos afastar dele. Esse é o ideal de família. Esse é o ideal de família. Só que nós somos limitados. Nós, seres humanos, não somos onipresentes. Então, a família nasce os filhos, vai crescendo. Uma hora os filhos têm que casar e separar da família. Mas com Deus não. Deus nos criou desde criança, fomos crescendo, infelizmente, distante de Deus. Não era esse o propósito, mas por causa do pecado nós crescemos distante de Deus. Mas o propósito é estarmos com Ele, sermos parecidos com Ele, sermos um com Ele. Este é o propósito. Então, todas as coisas agem
Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Ou seja, que está caminhando com Ele, que está andando com Ele, que obedece os seus mandamentos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, aos que justificou também glorificou. Isso é profundo e maravilhoso, simplesmente perfeito. Nós somos pecadores, nós não merecemos, mas Jesus pagou um preço por nós, então Deus fala, você agora é justo. Henrique, você é justo. Você que está ouvindo aí, você agora é justo. Depois de reconhecer o que Jesus fez por você, Ele pagou um preço por você, agora você se submete a viver em obediência a Deus. É graça, é um favor que a gente não merece, mas custou algo para Jesus. Quem é aquele que recebe um presente e não dá valor? É ingrato. Depois tem outro presente? Não. Imagina você dar um presente para um afilhado, para um sobrinho. Depois vai lá na casa dele, o presente está jogado no chão todo quebrado. No próximo aniversário, você gostaria de dar outro presente? Não. Recebemos um presente muito valioso, que é a justificação. Jesus Cristo morreu por nós, pagou um preço por nós, nos fez justo diante de Deus, porque Ele pagou um preço. Esse é o presente, a reconciliação com Deus, voltarmos a ter relação com Deus, ser amigos de Deus, ser família de Deus, pelo que Jesus fez por nós. Se a gente não dá valor a esse presente, quando Jesus voltar, a gente não vai receber o próximo presente, que é ir com Ele para o lugar que Ele está preparando para nós. Essa promessa a gente se agarra, está em João também, se eu não me engano, capítulo 14. Está escrito da seguinte forma: não se turbe o coração de vocês, não fique perturbado, não fique preocupado. Crê em Deus, crê também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já teria dito a vocês, já teria dito só, desiste porque tem poucas moradas, mas tem muitas moradas. Quantos vierem, encontrará abrigo. Vou preparar lugar. Quando eu preparar esse lugar, eu vou voltar, vou pegar vocês, vou levar vocês para mim. Essa é a promessa, Jesus vir e nos levar para Ele. Ou se a gente morrer antes dele voltar, Senhor, eu creio que assim como o tempo de Deus não é o mesmo tempo que nosso, 1000 anos para Deus é como um ano, e um ano é como 1000 anos, ou sei lá, alguma coisa assim, para dizer que o tempo de Deus é diferente do nosso. Como o tempo de Deus é diferente do nosso, eu creio que se eu morrer hoje, hoje mesmo eu vou estar com o meu Senhor Jesus Cristo. Isso é, se eu morrer justo, se eu morrer sem estar caçando a morte, sem estar roubando, sem estar matando, sem estar traficando, sem estar caçando a morte, se eu morrer pregando o evangelho, por exemplo, ou se eu morrer de um acidente inesperado, se eu morrer em um assalto, coisa do tipo, eu estarei com o meu Senhor Jesus. Assim como aquele outro crucificado do lado dele, aquele condenado à cruz do lado dele. Porque um criticava Jesus, o outro falava, como pode você, estando sob a mesma condenação desse homem justo que nada fez para estar aqui? Senhor, lembra de mim quando entrares no seu reino. Jesus falou, hoje mesmo estarás comigo no reino. Isso é maravilhoso. Continuando. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus fez isso por nós, se Deus quer nos dar a graça, se Deus quer nos dar a salvação, se Deus nos justificou pelo que Jesus fez, quem vai nos acusar? O diabo? O diabo não pode nos acusar. Ele é mentiroso. Se ele vier dizendo para você, você é pecador, você não merece, em parte ele tem razão, porque você não merece. Só que ele não tem total razão. Jesus morreu por você, então Jesus te fez digno. Jesus te fez, de certa forma, digno, porque a palavra diz que Ele nos justifica. O seu sangue nos justifica de todo pecado, nos lava de todo pecado, nos perdoa.
O que Jesus fez por nós, não que nós merecemos, mas o que ele fez por nós foi pagar o preço. Pagou um preço, então vamos lá e vamos adquirir isso que ele comprou para nós. Se tua mãe, seu pai ou alguém comprar para você um celular, tá lá na loja tal, vai lá e busca, tá aqui a nota fiscal. Você não vai buscar? Se você não buscar, você está fazendo uma pessoa que pagou um preço alto por você perder dinheiro à toa. Se você não agarrar a salvação de Jesus Cristo, você está dizendo o quê? Ah, tô nem aí pelo preço que ele pagou, deixa lá, prejuízo. Você deixaria de pegar o celular que alguém comprou para você, tua mãe, teu pai ou alguém? Deixaria de pegar? Um celular caro, 3 mil, 3.500, 5 mil. Você deixaria a pessoa pagar esse preço em vão? Portanto, não deixa Jesus ter pago um preço em vão por você. Vá lá, toma posse disso. Senhor, eu aceito o que o Senhor deu por mim. Eu vou viver de acordo. Viva desta forma. Então, será dessa forma aqui, ó. Que diremos, pois, diante dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele toda a graça e todas as coisas de graça? Ou seja, ele já pagou um preço muito caro. As outras coisas é fixe. As outras coisas são pouco. O preço mais caro ele pagou. Jesus não pagaria um preço muito caro para depois te negar a salvação, para depois te negar a companhia, para depois te negar o amor. Não, ele já pagou o preço mais caro. Ou seja, aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Se você reconheceu Jesus Cristo como seu único, suficiente Senhor e Salvador, e Deus te abraçou como filho, quem fará alguma acusação contra ele, contra você? É Deus quem o justifica. Se Deus te tornou justo pelo que Jesus Cristo fez, quem vai fazer alguma acusação contra você? Eu? Jamais. Outro ser humano, se fizer, é tolo. Quem o condenará foi Cristo Jesus, que morreu, mas que ressuscitou e está à destra de Deus, e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Aqui quem está dizendo é Paulo. Paulo que escreveu a carta aos Romanos. Ele passou por muita dificuldade. E ele está dizendo, quem nos separará do amor de Deus que está em Cristo Jesus? Será tribulação, os problemas da vida, as coisas que nos deixam um pouco atormentados ou preocupados? Será a angústia, aquilo que nos deixa desesperado por dentro, sem saber, sem procurando uma resposta às vezes perdendo o sono por causa de alguns problemas? Estou falando de alguns problemas, mas Paulo está falando de angústia pelo Evangelho. A gente mal sofre pelo Evangelho hoje em dia. Na escola, hoje em dia, pelo menos no Brasil, Rio de Janeiro, a gente é bem recebido muitas das vezes. Se a gente quiser montar lá uma unidade, uma célula, um grupo de oração na hora do refeitório, arriscado a gente receber aplausos na praça, qualquer lugar. Os louvores hoje em dia, tem baile funk que toca louvor, que solta um louvor lá de vez em quando. Tem baile funk que recebe um pregador de vez em quando. Os próprios traficantes da comunidade às vezes montam cultos enormes para receber 500, 700, 1.000 pessoas e traz cantores, né? Cantores, que coisa! Nós cristãos ser chamados de cantores, ser rotulados e às vezes nos gloriarmos com isso. Pregadores famosos, olha só, pregadores famosos, fama. Sinceramente, nós cristãos do século XXI, Brasil, Rio de Janeiro, hoje em dia, não sabe o que é dificuldade não. Então, por favor, me poupe de abandonar Jesus por qualquer coisa, por causa de um trabalho,
por causa de um futebol, por causa de namorado, namorada. Tá entendendo? E outras coisas, Netflix, Facebook, ficar assistindo videozinho até cansar. Da hora do culto, tô cansado, não vou não. Me poupa. Paulo está falando de coisa além disso. Será perseguição? Ele era perseguido. Ou fome, ou nudez, porque ele passou fome. Ou perigo, ou espada, ele passou perigo, ele passou naufrágios. Ele foi perseguido assim que ele começou a pregar. Se eu não me engano, foi na cidade de... Não sei se foi em Jerusalém ou se foi em Tarso. Quando ele começou a pregar, ele estava sendo perseguido. Os discípulos teve que colocar ele para fora da cidade por meio de um buraco na muralha. Porque nas portas, tinham pessoas esperando ele para matar ele. No começo. Depois, então, ele foi perseguido também. Ficou preso muito tempo. É disso que ele está falando. Será essa dificuldade grande? Se nem essa dificuldade grande pode nos afastar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, quem dirá essa dificuldade pequena? Por favor, vamos ser fortes. Vamos procurar confusão. Vamos procurar dificuldade de verdade. Vamos pregar o evangelho na esquina. Vamos falar a verdade. Olha só Jesus leva para o céu. Não é santo nenhum, não é imagem nenhuma, não é nenhuma religião. Não é você estar sentado num banco na igreja. Não é você estar buscando respostas espirituais com fulano de tal, com fulana de tal, com pai de tal, com mãe de tal. Não é desta forma. É só Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. O único mediador entre Deus e o homem. Jesus. O único. Crê no que está escrito e você viverá bem. Crê no que está escrito e você conseguirá ter reconciliação com Deus, ter intimidade com Deus e nada mais abalará a sua fé. Porque eu não dependo de pastor, eu não dependo de padre, eu não dependo de pai de tal, de mãe de tal, para ter acesso a Deus. Basta eu dobrar o meu joelho em reconhecimento de que não sou digno. Crendo em Jesus Cristo, falar, Pai, estou aqui no nome de Jesus. Quero me aproximar de ti. Basta, você sozinho no seu quarto, não precisa de mais ninguém, só de Jesus, para se achegar a Deus. Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias, somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Era assim os discípulos na época, era assim Paulo na época. O primeiro mártir depois de Jesus Cristo, Estevão, um jovem, pregador da palavra, genuína, fiel, ele passava por dificuldade. Ele foi como ovelha levada ao matadouro. Ele pregou o evangelho até ser morto, a pedrada. E antes de ser morto, ele olhou para o céu e disse, eis que vejo o Filho do Homem à destra de Deus. Aleluia. E ele disse, Senhor, não lhes impute esse pecado. Ou seja, não julgue eles por causa disso, eu perdoo eles, Senhor. Se eu perdoo alguém, Deus também perdoa essa pessoa. A Bíblia diz que o perdão, o amor, encobre multidões de pecados. Então, se alguém fez um mal para mim, eu não vou falar assim, deixa na mão de Deus que Deus faz a justiça. Se Jesus na cruz falou, Senhor, perdoa eles, eles não sabem o que fazem. Se Estevão falou, não os imputes esse pecado a ele, não culpe eles por isso, porque eu perdoo eles. Se eu perdoar alguém que me fez mal, Deus vai perdoar essa pessoa também, porque a dívida dessa pessoa era comigo, eu perdoei a dívida dela. Se eu perdoei a dívida dela, Deus não vai cobrar ela. Assim como Jesus morreu por nós e a nossa dívida foi paga, Deus não nos cobra depois que a gente reconhece o perdão dele? Vai ser. O perdão é assim. Então Estevão viveu desta forma, como ovelha muda levada ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas as dificuldades, se a gente tem fé em Jesus Cristo, a gente é mais que vencedor. O que significa mais que vencedor? É aquele que entra na batalha, entra na briga, sabendo que já foi vencida.
tudo que fizer será além. Ou seja, você já tem teu salário do mês. Ou seja, trabalhando ou não, você já tem teu salário. Legal. Um exemplo. Trabalhando ou não, você já tem esse salário. Se você trabalhar mais, é hora extra. Ou seja, você é mais que merecedor. Você já tem teu salário, beleza, te deu. É teu. Você fizer mais horas extras, você vai receber muito mais. Mais que vencedores. Cristo já morreu por nós. Ele já passou as dificuldades por nós. Ele já pagou o preço por nós. Então agora a gente vai completar na nossa vida o que ele começou na vida de outras pessoas. Aleluia! Mais que vencedores. Já vencemos em Cristo Jesus. Agora vamos pregar o evangelho para outras pessoas? Vamos orar por outras pessoas? Vamos buscar as pessoas que estão angustiadas em casa, nos bares, nas baladas, pessoas angustiadas querendo achar uma resposta, querendo achar um sentido para a vida. Entendeu? Vamos, pega a espada da palavra, veste o capacete da fé, a couraça da justiça, a sandália do evangelho, que é a preparação, leitura, oração, busque se preparar e vamos pregar o evangelho. Vamos pregar simplesmente com a nossa vida e com a Bíblia. Não basta só ler, tem que viver. E também, não vamos só viver dizendo que a minha vida prega. Vamos levar a palavra também, vamos falar também. Entendeu? Porque uma coisa não dispensa a outra. Ambas estão juntas. Por exemplo, eu acho que o cristão tem que... Não acho, eu tenho certeza, trazendo o meu raciocínio aqui, ó. O cristão tem que levar a Bíblia consigo para a igreja. Nada de celular, nada de tablet. Por favor, vamos lá, gente. Todo mundo sai de calça, de blusa, de manga, domingo e outros dias da semana. Mas como é que eu vou identificar se tem muitas pessoas seguindo esse Jesus que tanto falam? Aqui, ó. Se passa dois homens separadamente, indo para um mesmo caminho, como é eu saber quem vai para a igreja e quem vai para a balada? Como saber quem vai para a igreja e quem vai para um restaurante? Quem vai para a igreja ou quem vai para o baile? Ou quem vai para a igreja ou quem vai para o trabalho? Vai ser a Bíblia. Mas as pessoas hoje em dia não querem mais carregar a Bíblia. Muitos cristãos hoje em dia não querem mais carregar a Bíblia. Bota a Bíblia no celular. O mesmo celular que fica assistindo videozinho para um lado e videozinho para o outro. Sabe lá qual tipo de vídeo. Várias conversinhas no WhatsApp. O mesmo celular. Cabe no bolso, ninguém vê. Mas a Bíblia carregou, seja na mão, seja debaixo do braço. A pessoa, de certa forma, é identificada. Não estou dizendo que isso já diz que a pessoa vai ser salva ou que a pessoa é justa. Só estou dizendo que uma coisa não dispensa a outra. Vamos carregar mais a Bíblia com a gente. Se você não tem vergonha, carrega, ou você tem vergonha. Se você tem vergonha, continua com o celular. Se for esse o caso, quando Jesus voltar, ele também terá vergonha de você. Porque a palavra também diz: aquele que me confessar diante dos homens, eu confessarei diante do Pai que está no céu. E aquele que me negar diante dos homens, também negarei diante do Pai que está no céu. Não estou dizendo que todos que agem dessa forma estão negando Jesus. Só estou dizendo que se você tem vergonha de carregar a Bíblia e leva no celular, é a mesma coisa que você está negando Jesus. Henrique, você está sendo um radical. Gente, a gente precisa ser radical. Acabei de falar. Paulo passou por diversas dificuldades para dizer: será fome, será nudez, será perseguição, será angústia, será tribulação, vai nos separar do amor de Jesus. Mas hoje em dia qualquer dificuldade já está pesado, vou levar o celular que cabe no bolso, a Bíblia não cabe no bolso, eu não quero ocupar minha mão. Por favor, preciso nem ficar falando isso aqui, você devia se despertar sozinho. E você precisa ouvir isso, todos nós precisamos ouvir a verdade. A verdade é dura. Às vezes alguém chega e me chama a atenção, eu falo: poxa, eu não precisava passar por isso. Se eu tivesse pensado nisso antes, se eu não tivesse me distraído, eu vou me policiar mais. Esses dias eu fui num casamento de um amigo meu, muito querido, fui num casamento. Aí, quando chegou a hora de entrar no salão da cerimônia, eu estava vendo que eu estava na frente dos pais do noivo, dos pais do meu amigo. Como assim? Peguei na mão da minha esposa, me afastei da fila, pedi pro pessoal passar e voltei lá para trás. Aí eu parei para pensar: poxa, cara, eu tô muito acelerado, eu tô passando na frente até de quem tem direito.
Aí eu lembrei de Jesus. Não se assente nas poltronas, né, privilegiadas, porque pode vir alguém mais honroso e você ter que sair desse lugar. Eu fiquei muito envergonhado comigo mesmo. Eu tenho que me policiar. Ou seja, temos que nos policiar para não precisar de alguém chamar a atenção. E se alguém vir chamar a atenção e tiver razão, bico calado, reconhecer, consertar e continuar caminhando humildemente. Continuar amigo dessa pessoa que te chamou a atenção, porque essa pessoa que te chamou a atenção vale mais do que aquelas que viu você errar e não falou nada. Tá entendendo? O negócio é sério. Vamos terminar aqui. Terminando. Deixa eu ver aqui. Romanos capítulo 8. Estamos no versículo 38. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem qualquer coisa, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ou seja, ninguém, nem ser humano, nem demônios, nem a demora, nem o tempo se passando poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. No que Cristo Jesus fez está o amor de Deus por nós. João 3,16 está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é grande, é imenso, é poderoso e nada pode vencer esse amor. E nada pode nos separar desse amor. Vamos nos agarrar a esse amor, igual Paulo, igual Estevão, igual o nosso Senhor Jesus Cristo, igual Pedro, Tiago, João, igual os outros que morreram no decorrer do tempo, até mesmo para a palavra chegar a gente. Você sabia que morreu muitas pessoas? Muitas pessoas se deu a própria vida por isso. Pois é, vamos viver assim, nos agarrar ao amor de Deus, pois, infelizmente, alguns se afastam do amor de Deus porque não se agarram. E isso é escolha nossa. Se a gente escolhe se agarrar ao amor de Deus, bem. Se a gente escolhe não se agarrar, ou se a gente se distrai, se despreocupa, desvaloriza isso, porque a gente só se preocupa com aquilo que a gente dá valor. Se a gente não se preocupa, sinal que a gente não dá valor. Concorda? Vamos nos apegar ao amor de Deus. Não tem coisa mais valiosa e nada nos separará dele. Em nome de Jesus. Espero grandemente, espero sinceramente que você viva de acordo com a palavra de Deus, que esse vídeo tenha sido útil para a sua vida. Bom, um grande abraço, fica com Deus.